Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Startup Cast. Comigo, Lilian Primo e Pex Diniz. Gente, hoje a gente tem aqui um convidado super especial, o Anderson, que vai trazer um tema muito importante, que é empreender com propósito. Ele tem uma estratégia incrível nesse segmento. Inclusive, ele faz produtos, ele tem uma empresa de produtos, que é a Vida Veg, onde justamente ele traz esse empreendedorismo com propósito. E eu confesso para vocês que eu já consumo esses produtos. E estou encantada com o que eu estou vendo e o quanto isso está transformando. Então, Anderson, seja muito bem-vindo. E eu queria que você Obrigado. contasse aqui para a gente um pouco dessa trajetória, como é que você chegou com a criação da Vida Veg, como é que mudou tudo isso na sua vida? Porque você não era vegano e de repente você se transformou vegano e começou a transformar o empreendedorismo. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite. Já sou fã de vocês aí, conheço vocês há pouco tempo, mas já sou fã. Obrigada. A minha história, resumindo aqui, eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Vivi lá até os 18 anos. Um marco na minha vida foi entrar no colégio da Embraer, que é um projeto social da Embraer em São José, que só entram alunos de escola pública e de baixa renda. E até os meus 15 anos, minha referência era meu pai, então, tipo, fazer um Senai, ser chão de fábrica da GM, entrando nessa escola, que é um projeto muito top da Embraer. Eu vislumbrei faculdades, universidades, né, profissionalmente crescer na vida. E aí fiz alguns vestibulares, passei na PUC de São Paulo no ProUni, ganhei uma bolsa 100%, vim para cá em São Paulo com 18 anos. Fiquei 3 meses, não gostei muito da correria de São Paulo. Desisti e fui para Lavras, fazer a Universidade Federal de Lavras, que é sul de Minas Gerais, cidade pequena, 100 mil habitantes, cidade universitária. Fiz administração lá e já entrei direto para o mestrado em 2010. Na mesma época que eu entrei para o mestrado, eu entrei numa ONG de proteção animal. Eu sou um amante dos animais, adoro os Eu animais. também amo os animais. E aí, nessa ONG, eu conheci algumas pessoas veganas e vegetarianas e vi que fazia total sentido para mim parar de comer os animais como um amante dos animais. Então, decidi virar vegetariano. Comecei a estudar isso na minha vida particular, pessoal. E na mesma época, no mestrado, meu mestrado era em gestão estratégica, marketing e inovação. Mais focado em marketing e dentro de marketing o estudo do comportamento do consumidor consciente. Sempre gostei muito de responsabilidade social, ambiental, mas mais voltado para embalagens recicláveis, né? Então estava estudando esse tipo de consumidor. E aí eu falei, pô, o vegano, o vegetariano é um consumidor consciente, então eu posso fazer minha dissertação, minha pesquisa de mestrado estudando esse consumidor. Escolhi esse tema, fiquei um ano entrevistando veganos e vegetarianos a nível Brasil inteiro, fiz uma netnografia, que é entrar em grupos na internet, na época Orkut, Facebook, Yahoo, para entender as dificuldades desse Ou tipo de seja, faz tempo, consumidor. gente, que ele começou esse trabalho. Lembra do Orkut? A 2010. maioria da turma não lembra do Orkut. É, faz tempo. E aí eu entrei nesses grupos para entender as suas dificuldades, seu hábito de consumo e vi que era uma dificuldade de todo mundo, inclusive minha, encontrar bons produtos veganos nos supermercados. Quando eu falo produtos veganos, eu falo que imitam o de origem animal. Carne, leite, Você diz no ovos, sabor, né? no sabor, na Sim. textura. Porque assim, o arroz, feijão, salada, legumes por si só são veganos. Muita gente tem uma alimentação vegana e não sabe. Mas quando a gente cresce comendo carne, leite e ovos, que foi o meu caso, a gente sente a falta desse sabor, dessa textura. Então eu ia no supermercado, não achava nada, em Lavras, aí eu vim para São Paulo, achava alguns produtos, isso em 2010, mas era muito ruim o sabor, ou não era muito nutritivo. Então eu falei, pô, alguém tem que criar uma empresa que vai fazer produtos veganos que ao mesmo tempo sejam gostosos, entrega sabor e nutrição e saúde. Então me veio a ideia do negócio em 2010. Terminei o mestrado, eu não tinha dinheiro, não tinha experiência. Eu falei, eu vou trabalhar, vou pro mercado, juntar uma grana. Aí eu fui para uma empresa em Rio Claro, São Paulo, fui coordenador de marketing numa grande empresa, fazia um marketing nível nacional e exportação, só que era uma empresa no ramo agropecuário. Então não tinha nada a ver com o propósito do veganismo. Estava muito bem financeiramente, com um salário bom, vários benefícios, estabilidade, mas não estava alinhado com o meu propósito de vida, que é salvar animais. Então eu queria empreender para usar a ferramenta do empreendedorismo para aplicar meu propósito de vida, que é salvar animais. E aí, em 2014, comecei a pesquisar mais o mercado, fiz um plano de negócios, fiz o Empretec, vocês devem ter feito, Sim. do Sebrae, que é muito bom. Muito bom. E aí, eu pedi demissão em 2015 e voltei para Lavras, Minas Gerais.
Depois de 4 anos, convidei um sócio que é o Álvaro, que é engenheiro de alimentos. Então, eu sou administrador com foco em marketing. Convidei um sócio técnico que entendia de fábrica de alimentos, desenvolvimento de produtos. E aí nós juntamos e começamos em 2015 a Vida Veg. Hoje, depois de 8 anos, nós estamos com a maior e mais moderna fábrica do setor em Lavras, tem mais ou menos 5.000 metros quadrados. Acabamos de reinaugurar semana retrasada. Temos 40 produtos, leites vegetais, iogurtes, queijos, requeijões, é uma linha completa de fundi de laticínios veganos, né? A base é coco, castanha de caju, aveia, amêndoas. E estamos com esses produtos espalhados em 6.000 pontos de venda em todos os estados do país, nas maiores redes de supermercados, Carrefour, Pão de Açúcar, por aí vai. Temos 135 pessoas engajadas na empresa, colaboradores, mais de 200 mil seguidores no Instagram. Então a empresa cresceu muito e não atendendo só o vegano, mas também intolerante à lactose, alérgico a leite, quem busca uma alimentação saudável, porque nossa proposta é entregar um produto à base de vegetais, que entrega sabor, que entrega saúde, nutrição e que ao mesmo tempo contribui para um mundo melhor, porque é muito mais sustentável para o planeta e salva os animais, que é o meu propósito inicial. Foi um excelente resumo de tudo, porque daí eu foi surgindo várias questões aqui que eu tenho certeza que a galera está assistindo. Primeiramente, a gente vê muitas pessoas se dizem veganos e tudo mais, mas eu soube recentemente que há um erro nisso, porque se dizer vegano é muito mais do que a forma de comer, é a forma de vestir, né, a forma de se comportar perante o mundo. Entretanto, diz que não tem um vocabulário vegano. Por exemplo, diz assim, né? Você se diz vegano e continua usando as expressões. Pode tirar o cavalinho da chuva, mas o cavalinho não tem que estar na chuva, né? Mas eu tô brincando. A minha pergunta mesmo é a seguinte: como unir realmente o empreendedorismo a um propósito? Porque no empreendedorismo você tem 130 colaboradores, não é isso? Sim. Então não tem como não ter uma linha comercial forte, porque afinal de contas são 5.000 metros quadrados de produção, 130 colaboradores, 6.000 pontos de vendas, é isso? Correto. Então tem que ter, obviamente, uma linha comercial muito forte. O empreendedorismo é sobre matar um leão por dia. Olha a minha fala não vegana. Mas só que a questão é a seguinte: como é que você consegue se manter no propósito nessa linha de empreender no Brasil? Me fala os principais desafios e como é que você pensa mesmo, como é que você chega e todo dia é uma decisão, você tenho que continuar no meu propósito vegano, porque em um dado momento você tem que abrir concessões, eu digo isso dentro da linha de qualquer... Eu estou me referindo, para ficar bem clara a pergunta, que não é que todo mundo vai sair do propósito, mas o seu propósito ele é muito forte ser vegano, porque você tem que traçar um objetivo comercial e não pode sair dele, porque senão perde todo o propósito. Não é assim, vou colocar, não, para ficar mais gostoso aqui vou acrescentar um ovo. Não é só um ovo, é sair 100% do propósito. Como é que você consegue se manter 100% do propósito e ainda um empreendedor competitivo? Eu digo que quando você tem um propósito, o empreendedorismo, o empreendedor, eu acho que a principal característica dele é a persistência. Por quê? Todo dia surge um leão para matar, como você disse, um obstáculo. E quando você não tem um propósito, você tem grandes chances de desistir. Hoje, 60% das empresas morrem antes de 2 anos. Sim. Pesquisa do Sebrae. Muita gente por falta de capacidade técnica, de gestão. Muita gente porque desiste, porque empreender no Brasil não é fácil. Muita burocracia, muitos impostos e tal. Quando você tem um propósito forte por trás, você tem uma motivação a mais, você tem um negócio que transcende a alma, que não deixa você desistir. Então, se você se depara com os obstáculos, fala, cara, tá muito difícil isso, mas eu não vou desistir porque tem um propósito por trás. E o meu é de salvar animais. Então eu já imagino o tanto de animais sofrendo, eu não posso desistir porque eles não podem fazer nada por eles, eu posso fazer. E aí você busca conhecimento, você estuda, você busca pessoas que têm capacidade técnica que você não tem, sócios, você busca recursos com investidores, você vai atrás para resolver os problemas do dia a dia. Então, o propósito, ele te dá uma motivação a mais para você vencer as barreiras do empreendedorismo que, com certeza, você vai ter
na sua vida empreendedora. Ele te dá uma dificuldade a mais, É, porém um exato. propósito a mais, né? Uma força a mais. A gente hoje na Vida Vega, a gente tem inclusive uma alimentação 100% vegana na empresa. Não é fácil eu ia perguntar manter, isso. né? A gente tem um refeitório vegano, a gente oferece produtos da Vida Vega para os colaboradores, a gente oferece frutas, mas dos 135 eu posso dizer que 15 são vegetarianos e veganos, o restante não é. E muita gente sente a falta da carne, do ovo. E aí eu explico que nutricionalmente você consegue suprir os nutrientes, as vitaminas, os minerais que tem nos produtos de origem animal, nos vegetais. Uhum. O que eles sentem falta é o sabor. Então esse é o papel da tecnologia, da indústria, inclusive da Vida Sim. Veg, de desenvolver produtos que vão dar aquele gostinho que a pessoa tem no produto de origem animal. Então, você pega a nossa manteiga hoje, ela parece mais manteiga do que a própria manteiga de origem animal, de tão parecida com manteiga que é. Então, esse é o papel da indústria, principalmente da indústria vegana hoje, de fazer as pessoas trocarem por sabor, né? Sabor e nutrição, porque muita gente desiste de ser vegano. Nós temos uma convidada que está aqui que acabou de falar isso, desistiu, porque sente falta do sabor e da nutrição. Então, o papel da indústria é usar tecnologia, conhecimento para suprir essa necessidade. E agora eu vou trazer uma curiosidade, porque assim, eu também amo os animais. Pra mim, tipo, a minha cachorra é praticamente minha filha. Eu tenho todo um cuidado, sempre gostei dos animais, mas eu gosto de comer carne. Tá no meu paladar desde pequena. E eu passei a consumir produtos veganos porque eu sou intolerante à lactose. E cada vez mais eu tô inserindo ali um produto ou outro, mas sigo comendo a carne animal. Como é que a gente consegue fazer essa transição? Porque você passou por isso, você não era vegano desde o início. Como é que a gente consegue fazer essa transição? Porque eu acho que todo mundo deve ficar curioso de como é que eu consigo mudar isso. Porque às vezes eu me cobro um pouco. Ah, será que eu não consigo diminuir? Aí naquela semana eu diminuo a quantidade de carne, coloco um pouco mais de peixe, ou tento não colocar nenhuma proteína animal, mas depois eu volto. Como é que faz essa transição? Tem alguma dica, alguma forma? Eu acho que, principalmente no começo, você tem que procurar uma nutricionista, principalmente mais atualizado em relação aos estudos recentes que mostram que produtos de origem vegetal são mais saudáveis e nutritivos para você. Então, buscar uma nutricionista que vai te ajudar a construir uma rotina alimentar no seu dia a dia para você seguir e não sentir falta de nenhum nutriente. Então, essa é uma dica. A outra, aí serviu muito para mim, que é assistir documentários que vão te mostrar como que é a cadeia de produção de produtos de origem animal, carne, leite e ovos, que é muito sofrida para os animais. Então, você, como ama os animais, você vai Eu sentir. não tive coragem. Já me falaram dos documentários, ainda não tive Muita coragem. gente não tem coragem, mas é bom Sim. assistir para você sair dali, sair muitas vezes emocionada, mas mais motivada a tirar a carne do seu dia a dia. E não tem documentários só de sofrimento animal, tem documentários que vão te trazer informação de sustentabilidade, o quanto que produto de origem vegetal é mais sustentável do que o de origem animal comparado. Tem documentários que vão te mostrar o quão é mais benéfico para a sua saúde a alimentação vegana. Então, nutricionista para te ajudar na rotina alimentar, documentários que vão te trazer informação, e eu estou à disposição, qualquer dúvida também, eu já estudei muito sobre isso, a ajudar. Só me mandar uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, Anderson Vidaveg, que eu ajudo com vídeos, informações para você se inteirar do Legal. assunto. No desenho que eu vou voltar um pouquinho na questão do... Porque, na verdade, eu acho que o tema desse Startup Cast é empreendedorismo com propósito. Sim. Concorda? Quando você falou que você fez o Empretec, eu também fiz. E eu tava vendo aqui tudo aquilo que eu fiz de empreendedorismo dentro enfim, do tempo que eu estudo isso, e faz bastante tempo, muitos anos, certeza que a Lília também. É uma coisa muito recente trazer, aliar o propósito dentro da área do empreendedorismo, porque lá no Empretec, por exemplo, não aborda em nenhum momento propósito, um business plan muito completo, mas não tem propósito no business plan. Se lembrar bem de todas as etapas, em nenhum momento entra propósito. Tal como eu fiz um curso em Harvard sobre negociações, e falando lá, foi a primeira vez, de fato, e olha, já tem um tempo isso, que fala sobre trazer propósito para suas negociações. Eu estava conversando, eu estou nesse momento produzindo um curso de um neurocirurgião, um neurocientista, o Paulo Porto, e lá ele me pediu uma sugestão,
ele me pediu uma sugestão de como, enfim, de como abordar a área dele numa linha comercial, que é o que eu faço, trazer a linha comercial para dentro dos business, né? E daí eu fui fazer um estudo e fiz uma linha, e o que muito me admirou, e eu gostei disso, eu quis trazer isso aqui para a mesa, que hoje os negócios que dão certo obedecem a um tripé, que é um tripé, vem de propósito, autoconhecimento e alta performance. Vamos lá. O propósito, porque, como você falou, o propósito é aquilo que te motiva, que você vá vencendo todos, eu ia dizer matando os leões, mas eu ia dizer vencendo as etapas, para ser 100% vegano, né? Então, vencendo as etapas dá uma motivação a mais, porque um empreendedor precisa disso, né? Sim. Então o propósito vem muito esse combustível que vem de fora para que você continue as etapas. Autoconhecimento é você saber exatamente quais são suas fraquezas, e são muitas, porque pode ser de conhecimento, pode ser financeira, porque tem muita gente que chega aqui, assim, e eu quero fazer essa pergunta para vocês dois, na verdade. Lília, como especialista em startup, tem gente que tem uma ideia maravilhosa. Chega e diz assim, cara, eu tenho essa ideia, isso aqui é maravilhoso, isso aqui vai bombar. Aí, no entanto, e existe isso, pessoas, elas nem querem trazer, tipo assim, investidores, assim, trazer isso e negociar porcentagens, porque acha que a ideia é maravilhosa e vai tornar multimilionário, e quer fazer só. Só que esquece, não tem dinheiro. Sim. Não tem dinheiro. Ou querem negociar numa ideia tão maravilhosa que eu quero te cobrar R$500 mil por 2% da minha empresa. Porque minha ideia lá em cima por causa da ideia pela ideia, né? Então, o autoconhecimento diz muito a respeito de você saber quais são suas fraquezas e trazer colaboradores ou trazer parceiros ou sócios que venham somar na tua fraqueza, feito o que você fez com um sócio, né? Isso aí que me pareceu. E, obviamente, alta performance, porque no final das contas, você não já estava você já não nasceu com 5 mil metros quadrados, 135, né? Funcionários. Então, você foi crescendo ao longo, só que cada vez que está maior, dentro do empreendedorismo o risco é maior, porque quanto maior se mais risco se corre. Então a minha pergunta, e o que eu falei, eu queria direcionar a vocês dois, sobre a questão de propósito, alta performance e autoconhecimento. É super necessário você, obviamente o propósito você já tem, mas quais foram suas fraquezas que você foi identificando, porque eu queria deixar como testemunho para as pessoas. Qual foi suas fraquezas que você se jogou no mercado desde 2015, né? Relativamente novo aí, a gente tá falando 8 anos, né? 8 anos. E ainda mais num assunto, há 8 anos atrás, hoje se conhece pouco, imagine há 8 anos atrás, eu digo do público geral. Então você foi se meter numa área que, quais são os seus benchmarks, de onde é que você achou que poderia dar certo dentro de um mercado sobre veganismo. Sim. Tá entendendo? Eu queria que você dissesse aí um pouquinho da sua jornada. Quando eu decidi criar uma indústria de alimentos veganos, eu falei, eu preciso de alguém que entenda de fábrica e desenvolvimento de produtos, tenha conhecimento técnico que eu não tenho. O meu conhecimento é gestão e marketing. Então, eu trouxe um sócio que já tinha uma experiência de 17 anos de um laticínio de leite de vaca, mas que já sabia desenvolver produtos, já sabia de fábrica e já tinha acesso comercial ao mercado, porque ele foi diretor de fábrica e diretor comercial nesse laticínio. Mas você ofereceu sociedade, vamos junto. Okay. Eu já conheci ele porque eu tinha feito um estágio nesse laticínio, que é o Laticínio Verde Campo, lá de Lavras também, mas é conhecido no Brasil inteiro. Então, eu fiz estágio lá em marketing em 2009, conheci ele e convidei ele em 2014, um ano antes de abrir a Vida Veg, para ser meu sócio, para complementar as habilidades, os conhecimentos que eu tinha com ele. Então, foi uma etapa. A segunda etapa, dinheiro. Eu não tinha dinheiro, vim de família classe média baixa. Como é que eu vou montar uma fábrica sem dinheiro? Então, depois que ele veio, em 2019, ele veio, cada um colocou R$80 mil no negócio, que é muito pouco para uma fábrica. Sim. A gente começou alugando um laticínio na zona rural de Lavras. Com investimento próprio, né? Próprio, R$80 mil cada um. Compramos máquinas usadas. Pegamos um laticínio, ficava a 5 km de estrada de terra, o mais barato de Lavras, pagando R$1.000 por mês de aluguel. Não pegava internet, não pegava telefone, muitas dificuldades no começo. Começamos ali com pouco volume, crescendo. Chegou num patamar, a gente precisava de inaugurar uma fábrica nova. Então, até chegar em 2019, o meu dinheiro acabou, o Álvaro foi colocando o dinheiro dele como empréstimo para a empresa. Chegou num certo ponto que ele falou, Anderson, está muito risco para mim, vamos buscar novos sócios. Com razão. Aí ele tinha sócios na Verde Campo, que é o Alessandro e o Arlindo.
Então eles já tinham interesse em entrar como sócios na VidaVeg, e aí a gente trouxe eles para o negócio em 2019. Então pagamos as dívidas com o investimento deles, construímos uma fábrica nova em 2020, a gente inaugurou, em janeiro de 2020. Num lugar muito melhor, com mais estrutura, máquinas novas. Então, trazendo dinheiro e Posso sócios. fazer uma pergunta aqui no meio? Claro. Porque assim, você tem obviamente um case de sucesso e eu queria que você ficasse aqui como realmente um depoimento para quem está nos assistindo, se inspirar na sua história e empreender em cada uma das suas áreas. Mas como é o pitch de uma pessoa que existe, que convida sócios e já tem uma dívida? Você falou assim, a gente convidou sócio, pagamos a dívida. Sim. Então, eu quero saber qual foi seu pitch para esses sócios. Assim, ó, vem, já tem essa dívida aqui, então não entra como investidor, entra como pagar a dívida para daí investir. Como é que foi seu pitch, né? Me ensina para nós que Você tem que mostrar o potencial do mercado, o tamanho do mercado, quanto que você ocupa de espaço nesse mercado e montar um business plan, um plano de negócios. Então, eu montei um business plan de um horizonte de 5 anos para frente, fazendo mês a mês qual que é a minha meta de faturamento, quais vão ser meus custos, quais vão ser meus gastos, quanto que vai sobrar de lucro, mês a mês até 5 anos para frente, para mostrar para esse investidor que ele vai pagar a dívida, vai entrar com dinheiro, mas daqui 3 anos a gente chega num ponto de equilíbrio na empresa, 4º, 5º ano para frente é lucro, a empresa cresce, tem potenciais compradores. Fui fora do país, eu vi que tinha várias empresas veganas que estavam já gigantes, que receberam aportes muito milionários, que depois a gente recebeu um de 14 milhões de reais em 2021 também de um fundo. Então fui mostrando que o mercado tem potencial, que a empresa vai ser lucrativa, que tem exemplos fora do país que deram certo e a gente quer fazer isso no Brasil, ninguém fez ainda. E o investidor olha muito o empreendedor. Então eles olharam para mim, olharam para o Álvaro, são 2 pessoas competentes que já construíram uma história, que já tem produtos no mercado, já tem tantos pontos de venda, já tem um Instagram forte. Então você mostra sua competência, você faz um plano de negócios e prova para ele que o negócio tem potencial e que vai trazer o retorno financeiro para o investimento que ele está trazendo. Então você foi para um cenário, gente, que ele chama de investidor anjo. Ele trouxe pessoas que não necessariamente é uma venture capital, é uma venture builder, não necessariamente é uma empresa. Foram pessoas que entraram como pessoas físicas, né? Esses 2 sócios. Então ele olhou o que ele fez, né? Ele montou lá o BP, criou o business plan. E o interessante é que ele colocou uma projeção que a gente chama de roadmap para os próximos 5 anos. E trouxe para esse investidor anjo. O que acontece normalmente nesse ciclo de captação é o quanto você vai oferecer da sua startup, porque o modelo dele era um modelo bootstrap. Bootstrap é um modelo onde ele coloca o investimento próprio, foi ele o sócio. Isso é muito legal porque ele testou todo o projeto, ele rentabilizou totalmente bootstrap e criou um valuation mais robusto para a empresa, para a startup. Por quê? Porque ele não precisou buscar captação logo no início. Quando o PEX traz, olha, eu tenho uma ideia e eu acho que ela está valendo muito e a pessoa não quer abrir mão e já coloca um valuation lá em cima, é mais difícil. Por quê? Você não testou, você não validou. Então, para você ter um investidor anjo com você nesse momento, como é que ele vai ter certeza se aquilo vai funcionar? O que o Anderson fez aqui, não. Ele mostrou, provou, testou, rentabilizou, criou um roadmap mais para frente com base no que ele já tinha de renda recorrente. E aí sim, ele foi para um momento de buscar uma captação anjo. E agora ele pode ainda fazer um outro trabalho depois, que é analisar esse cenário de crescimento e buscar outros tipos de captação, né? E acho que isso vai fazer parte do que ele quer, né? Se ele vai querer novas rodadas, se ele vai querer mais dinheiro para criar novos produtos e serviços dentro da empresa. E isso é legal, né? Você ter muito claro como empreendedor que você pode sim buscar recursos para crescer o seu negócio e entender os caminhos. E que bom que você já pensou há 5 anos para frente para poder trazer esse momento mais confortável para o investidor. A Então gente trouxe um fundo também em 2021. Ah, e ó, tem a ideia do fundo. Conta aqui pra gente. A gente começamos eu e o Álvaro, né? 80 mil reais cada um em 2015. Em 2019 vieram mais 2 pessoas físicas. E acabou o dinheiro de novo, né? Desse investimento. A gente pagou dívidas novamente, zerou dívidas, construiu, ampliou a fábrica, uma fábrica nova. Em 2021 a gente falou, pô, a empresa está crescendo muito forte, vai precisar aumentar a fábrica e de capital de giro. E aí eu fui para mercado, falei com 20, 30 fundos de investimento. 20, 30 fundos, gente. Ou seja, as pessoas acham que é fácil, já chega no primeiro VC e acha que pega a captação. É um processo, eu digo que é um processo seletivo deles, do fundo, para empresas, porque eles vão selecionar empresas e selecionam muito bem, é difícil.
Ao mesmo tempo, é um processo seletivo da empresa para Perfeito. o fundo, porque eu queria trazer sócios que Com Smart iam Money. ajudar a empresa a Exato. crescer, não só ia colocar dinheiro e ficar cobrando, enchendo o saco. Vou só dar uma pausa nessa sua fala, porque Uhum. isso é super importante. Na hora que eu sempre digo que quem escolhe o investidor é o empreendedor. Não Sim, é o investidor perfeito. que escolhe o empreendedor. Porque assim, na hora que o Anderson traz um fundo, ele traz um anjo para perto dele, ele quer alguém com smart money. Ele falou muito bem claro aqui. Eu quero alguém que ajude a minha empresa a crescer. Mas continua aqui que tá ótimo esse Aí seu suas tema. explicações são perfeitas, inclusive eu elogiar. Tá maravilhoso. Parabéns, Ótimo. inclusive. Obrigada. É. Aí eu falei com 20, 30 fundos e eu vi que tinham pessoas que queriam entrar no negócio só para ganhar dinheiro, que iam ficar me cobrando, mas não iam ajudar a empresa a crescer. E eu vi que tinham pessoas que iam, além de colocar dinheiro, ajudar com network, com conhecimento, com acesso ao mercado. E aí foquei nesses, então sobraram ali dos 20, 30, sobraram 4, 5. E aí eu vi, fui para negociações, fui para conhecer mais a fundo, fiz mais reuniões com esses fundos. Fechei um term sheet com um fundo que não foi o que colocou dinheiro. Hum. Isso é difícil de acontecer. Então, fechei o term sheet é um contrato, né? Pré-contrato. E aí tinha 3 meses de prazo. Esse fundo não conseguiu levantar o dinheiro dos investidores a tempo. Então, terminou esse prazo, rompi o contrato e fui para Foi outro para outro. fundo. E aí a gente fechou com um ótimo valuation. E esse pessoal é um fundo que investe em empresas de alto impacto socioambiental. Então, a gente provou com métricas qual que é o nosso impacto ambiental e social da empresa e quais eram nossas metas dentro disso nos próximos anos. Entraram, trouxeram um network, conhecimento, participam da reunião de conselho, ajudam na parte financeira. Então, são pessoas que vieram agregar para o negócio, além de colocar um dinheiro que foi importante. Você falou uma coisa, conselho, e eu, por exemplo, eu sou conselheira empresarial formada e lidero um conselho de um instituto. E também atua em conselho de startup. Isso é fundamental, né? Como é que você sentiu essa mudança quando você criou um conselho para sua startup? Traz para o pessoal aqui, porque um conselho consultivo, no mínimo, não sei se você criou um conselho de administração, mas como que foi essa transformação? No começo a gente fala, pô, ferrou, porque o tanto de questionamento que vem, às vezes você não consegue responder no começo, mas isso te motiva a ir buscar mais informação e melhorar a gestão do negócio. Então, a gente criou o conselho quando entrou os 2 sócios pessoas Uhum. físicas. E isso trouxe uma dinâmica diferente para o negócio, de questionamentos que eu e o Álvaro não estávamos enxergando esses problemas, essas oportunidades, principalmente de mercado. Essas 2 pessoas trouxeram esses questionamentos importantes para o crescimento da Sim. empresa. E depois que entrou o fundo, quando o fundo entrou, a gente fez uma due diligence. Entrou a auditoria, então 300 relatórios e documentos que vão varrer toda a empresa. Se você deixou de pagar um imposto, meu amigo, esquece que não vai ter investimento. Então é importante que você ande com a empresa de forma correta, pagando tudo corretamente. E aí, quando entrou o fundo, a gente foi olhar muito mais a fundo a parte financeira, né, que é principalmente onde eles olham, e trouxe uma gestão muito mais profissional para a empresa no todo, mas na parte financeira foi quando entrou esse fundo de investimento. Então é importante para você melhorar a gestão da empresa, trazer olhares diferentes que muitas vezes você não está enxergando e crescer a empresa com isso, né? Eu concordo com isso. Acho que conselho ele faz uma transformação, né? Ele Sim. traz um smart money muito rico, né? É realmente um dinheiro inteligente, né? Que vai para dentro da startup. E essas pessoas, normalmente, em conselho, são pessoas de áreas diferentes que somam para dentro de um contexto que realmente os founders das startups não estão nem imaginando. Então, parabéns por você já ter colocado um conselho na sua Obrigado. startup, tá crescendo, já ter feito, gente, mais de uma rodada anjo e uma rodada já trazendo um fundo de investimento. A gente fala que foi o seed, né? Porque Tá. anjo geralmente é no Sim, estágio mas você trouxe anterior. alguém, mas você Sim, trouxe já investimento. Ou seja, duas captações ele fez das nesse processo. rodadas. Duas Um- rodadas de captações. E com certeza, dependendo de quanto você deixou de equity para o seu negócio, porque como eles começaram 100%, a gente sempre diz que no máximo você coloca 10 para o anjo e depois você vai trabalhando os outros 20 até você conseguir chegar numa rodada série A. Às vezes com 60 também, tendo com os founders, né? 60% do valor do seu equity estando com vocês. Então eles estão num trend, realmente, eu não sei quanto vocês ofereceram para o fundo, mas que com certeza vocês vão conseguir fazer mais rodadas. E isso é importante se você falar, tocar nesse assunto, porque lá em 2019 eu não tinha a experiência e o conhecimento que eu tenho hoje em 2023. Mas é importante você buscar um mentor que tenha conhecimento e experiência como você é mentora, que vai te ajudar na questão de o quanto você vai ser diluído nessa Sim, rodada de investimento. Porque
Porque hoje eu olho para trás e eu falo, eu fui muito diluído em 2019. Uhum. Em 2021, no fundo, não. Foi uma negociação mais justa ali. Mas em 2019, hoje eu sinto que eu fui muito diluído. Por quê? Falta de experiência. Sim. Tá. Então, Olha. buscar alguém, mentor, experiente, que vai te ajudar ao quanto que você pode ser diluído nessa rodada de negociação, na entrada do investidor, de forma correta. Isso é Perfeito. importante. Isso é importante, gente, para as próximas fases das startups. E quando a gente envolve o VC, por exemplo, ele olhou o VC e falou, não, minha diluição foi menor. Porque o VC, ele também olha isso. O investidor que está dentro de um VC, ele quer que a startup ela vá para uma próxima rodada. Porque ele ganha com o quê? Com o crescimento do valuation. Ou seja, se a empresa dele vale 10 milhões hoje, e daqui 3 anos ela vai para uma outra rodada, um ano que seja, ela já vai estar valendo, sei lá, 30, o ganho está aqui, dos 10 para o 30. Ou se teve a Perfeito. saída, a retirada na saída. Então, isso é importante, né? Então, não é chegar e falar, não, eu quero um monte de percentual dessa empresa, não. Eu quero o que faz sentido e o quanto isso vai me ajudar a crescer. É pensar com cabeça de equity. Eu sempre falo muito isso para as pessoas e para os investidores mesmo. A gente não pode pensar com cabeça de tô negociando o tempo inteiro. Não, eu tenho que pensar com cabeça de equity para eu crescer Exato. junto. Eu acho que, assim, mentoria é um negócio muito importante para o empreendedor. Eu passei pela Endeavor, você deve conhecer a Endeavor 2 vezes, Minas Gerais, depois Brasil Alimentos e Bebidas, e teve processo de mentoria individual e coletiva. E o tanto que a gente aprendeu, eu e o Álvaro, como fundadores, como mentores, é muito valioso Sim. isso. E muitas vezes o empreendedor não sabe disso. Então, buscar pessoas que já passaram pelo que você passou, que vão ser seus mentores, mostrar os caminhos corretos, que muitas vezes você não sabe, você vai por aqui, mas tem um caminho muito mais curto, eficiente, rápido, mais barato por aqui, que o cara já passou e vai te mostrar isso. Então, mentoria, empreendedor desde o começo do negócio tem que buscar. Aliás, falando da mentoria, né, Pex? Tô para Eu lançar. ia Então, conta. eu ia falar aqui da sua mentoria, porque a gente, nos episódios atrás, a gente falou da importância da mentoria. E alguns pontos vale ressaltar. Por exemplo, assim, obviamente, Lília é uma craque nisso. E sobre. A gente falou, quero até falar diretamente com o público. Por exemplo, você viu falando aqui muito sobre business plan. Dentro do curso da Lília, vou fazer um merchan para a Lília aqui, dentro do curso da Lília, você vai aprender como fazer um business plan. E quero diretamente falar também, fazer um convite para você em nome da Lília, não sei se Lília já convidou, porque eu queria, Lília tem um curso maravilhoso, enorme, onde ela traz muitas pessoas de sucesso, dando dicas e tudo mais. Eu queria fazer um convite aqui em nome da Lília, não sei nem se ela me permite ou não, de você gravar um pequeno módulo falando de empreendedorismo com propósito, para dentro Legal. do curso dela, porque eu acho que é muito bacana. Se fala muito hoje em dia de empreendedorismo, não tanto com empreendedorismo com propósito, que é obviamente o seu caso, mas o que é melhor, o empreendedorismo com propósito e sucesso. Então, fica aqui o convite para que você grave esse módulo, empreendedorismo com propósito, para ir para dentro do curso Super dele, convidado. ok? Fiz Obrigado. porque assim, eu achei Vai o ser um match prazer. perfeito, achei o match perfeito aqui. Aí eu queria, continuando falando sobre mentoria, já que você puxou esse gancho para nós, e é uma coisa que nós falamos, porque o nosso propósito do Startup Cast é trazer conhecimento para o povo de casa, para que eles não cometam os erros que, por exemplo, você cometeu lá atrás, que você trouxe investidores e por falta de experiência foi muito diluído. Existe, obviamente, um roteirozinho, umas regrinhas a se seguir, que você aprende, eu já tenho uma ideia, eu sou um bootstrap, já coloquei um dinheiro, mas chegou a etapa de começar a trazer dinheiro externo. E para que você não faça isso de maneira errada. Por exemplo, Lília ensina a fazer dentro também do curso dela, a fazer um pitch. Por isso que eu perguntei, como é um pitch ideal para uma empresa que o investidor já entra pagando uma conta para trás? Obviamente, tudo tem um modelo a se seguir, né, de sucesso, para que você não faça errado. Então, eu queria falar duas coisas seguidas. Por exemplo, o mentor vai chegar para você e vai, obviamente, lhe dar um roteiro no caminho das pedras. Daí eu quero associar a seguinte pergunta. Você tem uma empresa que ela está crescendo, está em andamento, então você tem duas formas de trazer dinheiro para dentro de casa. Uma delas é essa que a gente está falando, que é sobre trazer um investimento externo. E a outra, e que eu vejo eu vejo muita empresa, e muito mesmo, tenho alguns cases para contar ao longo, que são dois pontos, que é
Parte de trazer o dinheiro externo através de investimento, parte de investir num setor comercial competente. Então, eu já vi empresa que fez um trabalho competentíssimo em trazer investimentos, entretanto, esquecer a parte comercial. E esse dinheiro, ele, obviamente, como tudo na vida, se não reposto, dilui ao máximo até zerar. Vi uma empresa recentemente que fez uma rodada linda, linda, linda de investimentos, trouxe um valor expressivo, entretanto, não se preocupou com a parte comercial e foi tirando de lá, tirando de lá, tirando de lá, até que o quê? Acabou o dinheiro e a empresa veio o quê? A fechar. E por outro lado, as empresas que estão crescendo aí a duras penas só pela parte comercial e não se prepara para fazer o que você fez. Não, eu quero crescer, mas para acelerar, vou fazer um business plan, vou fazer uma estratégia para trazer um investidor externo. Então, eu queria que você explicasse, já que você já explicou a primeira etapa, a segunda etapa. Qual foi, como é que foi o teu dia a dia, já que era você e seu sócio, como é que vocês foram fazendo o traço comercial? Hoje são 6 mil pontos de vendas, mas conta um pouquinho da estratégia, como se chega nessas empresas, como se bate na porta, qual é um tipo de boa parceria entre você e o ponto de venda. Eu queria que você Perfeito. trouxesse aqui para nós. Legal. No começo da empresa, em 2015, a gente batia na porta do comprador do supermercado, ele não queria nem ouvir, porque veganismo em 2015 era uma coisa que a pessoa, pô, o mercado pequeno é nicho, o dono do pão de açúcar lá, o comprador, não quer nem saber. Sim. Hoje, essas grandes redes batem na porta da Vida Veg, mas foi um processo, foi um crescimento, um caminho longo até aqui. Primeiro, a gente selecionou grandes redes chaves em capitais do Brasil. Então, você vai para BH, pega o Verde Mar, vem para São Paulo, Natural da Terra. Alguns cases de sucesso que a gente podia construir nas capitais do país. Então, entramos em poucos pontos de venda no começo. Fizemos um trabalho muito forte de trade, marketing, que é degustação no ponto de venda, boa exposição, de marketing em redes sociais, crescemos muito com influenciadores, com redes sociais, com constância. Eventos, a gente tinha eventos com nutricionistas, apresentava, degustava o produto, elas começavam a prescrever para pacientes, então criava uma demanda consumidor final. A gente tem 2 papéis. Primeiro, colocar o produto no ponto de venda, que é o comercial, B2B, e aí convencer o comprador. E como que a gente convence o comprador? Tamanho de mercado, qual que é o tamanho desse mercado, e case de sucesso. Então a gente já colocou no ponto de venda, vendia, sei lá, 50 mil por mês, agora vende 200 mil. Como que a gente aumentou para 200 mil em 6 meses? Degustação, exposição no ponto de venda, evitar troca. Então o produto está chegando na validade, faz uma promoção. Então mostramos que a gente preocupa não só em colocar o produto lá, mas em vender, fazer o sell-out para o consumidor final. Isso para o comprador do seu mercado é muito importante. Sim. Que ele, pô, não é só você colocar aqui, você tem que vender para o Sim. consumidor final. A segunda parte é B2C. Como vender esse produto para o consumidor final. Ninguém conhecia a Vida Veg há 8, 7, 6 anos atrás. É isso que eu estou te falando. É rede social, é influenciador, é eventos, é degustação. Então, você tem que se preocupar com essas duas coisas. B2B, B2C. Mais um canal de venda diretamente pro B2C? A gente Ou sempre através do A gente mercado. chegou a do ponto ter comercial? um e-commerce, mas Sim. já fechamos. É tipo 5% do faturamento da empresa. Nosso foco é físico, loja Certo. física, autosserviço. Sim. Principalmente grandes redes de supermercados. Carrefour, Natural da Terra, Walmart, Pão de Açúcar, essas daí. E é isso que eu tô te falando. Você tem que convencer o comprador. Hoje nós temos 50 representantes comerciais espalhados no Brasil inteiro. São pessoas focadas nesse segmento de alimentação saudável e vegana, que têm argumentos o suficiente para convencer o comprador de comprar. Essas pessoas são comissionadas, nós pagamos uma porcentagem em cima do que ela vende. Então, nós não temos um gasto com salário, com tributos Sim. em cima de salário. E temos promotores de venda, mas isso só de 2 anos para cá, porque a gente não tinha dinheiro para isso. Sim. Então, o que a gente fazia antes? Contratava agência, dividia custo de promotor com outras empresas. Então, você consegue achar soluções mais baratas quando você não tem dinheiro, mas é importante você ter uma presença no ponto de venda e fazer um marketing consumidor final para que esse produto saia do ponto de venda e chegue na mesa do consumidor. E antes disso, uma estratégia. O que a gente definiu como estratégia da empresa? Fazer produtos gostosos. O primeiro fator de escolha de alimento no mundo, qualquer lugar que você faça pesquisa, é sabor. Então não adianta nada ter um produto mais saudável, mais sustentável, Sim. se não é gostoso. Sim. Então, um projeto de inovação de produto, de fábrica, para fazer um produto realmente gostoso, que dê prazer com textura, para que a pessoa troque o de origem animal por vegetal sem perder nessa sensação do paladar. Então tem toda uma estratégia por trás. Perfeito, perfeito. Muito bom, tô impressionada.
E refletindo aqui, que eu acho que o importante é a gente refletir também, quando a gente vê um podcast como esse, ver o que os empreendedores passam, porque assim, ele passou por uma série de desafios em todos os momentos, para encaixar o propósito, ou seja, para fazer realmente acontecer. Eu, por exemplo, investo também no mercado de mobilidade elétrica. Tem uma série de desafios, mas envolve sustentabilidade. Faz parte da minha caixa ali de investimento fazer coisas que envolvam propósito. Quando eu faço a transformação das startups também, eu busco fazer isso com o melhor da Lilian, né? Porque eu quero realmente levar as pessoas para um próximo nível, para um mundo melhor. E o máximo que eu consigo conectar as pessoas para que as coisas sejam transformadas faz toda a diferença. E isso que você está fazendo é super relevante, é super importante. E que você falou, há 8 anos atrás ninguém te queria. Há 8 anos as pessoas batem na sua porta, né? O que vai ser mais para frente? Como é que você vê isso, né? Como é que você se vê daqui, sei lá, mais 5 anos? Porque a gente está vendo uma transformação mundial gigantesca. A gente está vendo a não emissão de poluentes, a gente está vendo uma série de coisas que estão acontecendo com as ODS. Como é que você vê a Vida Veg e como é que você vê o Anderson nos próximos momentos, aqui nos próximos 5 anos? Porque eu acho que o empreendedor ele já tem que começar a analisar isso, né? Que Sim. fase que você se encontra? Eu, depois de 8 anos, eu decidi sair da diretoria da empresa. Eu saí da operação em dezembro, eu continuo sócio e conselheiro. Tá. Por quê? Eu tenho um propósito muito claro, que é de salvar animais. E, além disso, ajudar pessoas a encontrarem propósito de vida e empreender com isso e causar um impacto social, ambiental positivo no planeta. Então, eu decidi sair para dar consultorias e mentorias para pegar empreendedores novos com muita vontade e pouca experiência e ajudar com a minha experiência. Então, o Anderson de 2015 era muita vontade e pouca experiência. Se eu tivesse a cabeça de hoje, eu preciso de um mentor para me ajudar. Então, eu decidi fazer isso para aumentar o meu impacto no mundo. Como diretor da Vida Veg, tem um papel importante, mas outros executivos podem fazer isso bem feito. Não vai fazer igual porque cada um é da sua maneira, mas vai fazer bem feito. Agora, ajudar novos empreendedores com propósito, né, a criar um impacto positivo no planeta através do empreendedorismo, acho que só eu e poucas pessoas vão fazer no Brasil pela experiência e pela vontade e pelo propósito que tem. Então, decidi ir para esse caminho da mentoria, da consultoria. Estou terminando um livro sobre empreendedorismo com propósito, que é Isso. justamente como encontrar seu propósito de vida, abrir uma empresa a partir disso e fazer ela crescer aceleradamente e criar um patamar aí gigante para causar um impacto social e ambiental no planeta. E voltando para a Vida Veg, a empresa está crescendo absurdamente. Nós crescemos esse ano 80% em relação ao ano passado, para o ano que vem 70%, quase dobra o faturamento de um ano para o outro. As pessoas estão cada vez mais conscientes que a alimentação à base vegetal é mais saudável para elas, muito mais sustentável para o planeta, usa muito menos água, muito menos terra, emite muito menos gases de efeito estufa quando comparados com os similares de origem animal. Então, a sua escolha do que você vai comer no prato é muito mais relevante do que você tomar um banho mais curto, do que você fechar a torneira na hora de escovar o dente. Olha Muita gente isso. não sabe disso. Uhum. Lógico, é importante tomar um banho mais curto, escovar o dente mais rápido, mas quando você tira uma carne do prato, são 20 mil litros de água na cadeia de produção. Então, as pessoas estão começando a ter consciência, através de acesso à informação que está disponível na internet de graça, do impacto social e ambiental dessa cadeia de produção. E a questão dos animais, que cada vez mais, principalmente jovens, estão mais sensitivos a isso. Então, tem uma grande tendência nos próximos anos de crescer a alimentação vegetal e diminuir animal. Tem uma pesquisa do GFI, The Good Food Institute, que daqui 30 anos, não sei se é 20 ou se é 30, mas apenas 40% das carnes consumidas no mundo vão ser de origem animal. 25% vai ser plant-based, vegana, e 35% vai ser carne cultivada de células. Sim. Que está começando Sim, uma já tá nova começando. tecnologia. Uhum. Você tira uma célula do animal, multiplica num bioreator, numa indústria, e vira uma carne de origem animal, que você não matou um animal, que não tem antibióticos, não tem o que tem de ruim na carne animal, né? Hormônios. E a pessoa vai ter a mesma sensação de paladar, textura, sabor, sem ter os impactos ambientais, sem matar um animal. Então, isso está começando agora e nos próximos 20, 30 anos vai ter uma revolução. Gente, de novo, o tempo voou e a gente Maravilhoso. aqui
conversou com o Anderson, foi um papo incrível. Sem dúvida, a gente tem que falar mais vezes, tem muita coisa aqui para desenvolver o ecossistema de startup, para você contribuir com a gente, estar presente com a gente nesse ecossistema, né, Pex? Sim, sem dúvida. E eu queria te agradecer a sua presença aqui, agradecer aos ouvintes, dizer que logo, logo tem mais Startup Cast e com novidades para vocês. Até lá, galera. Até, Um obrigada. abraço, obrigado.